Pessoal, então vamos lá para a primeira aula de raciocínio lógico, né? A primeira aula de raciocínio lógico ou raciocínio lógico matemático. O raciocínio lógico, né, como todos já sabem, ele cai muito em concurso público, né? E é só você ler lá o edital, que em todo concurso vai ter, quase todo, né? Não vi nenhum que não tenha até hoje, ou pelo menos não me lembro. Acredito que aulas, né, não alunos, né, aulas presenciais, tem alguns alunos, né, têm uma grande dificuldade de aprender com aulas presenciais, né. Nas aulas online, né, os alunos podem parar o vídeo, retornar, né, tranquilamente, podem aprender quando querem também, no horário desejado, né, a aula está lá, ele vai, acessa e assiste a aula, diferente de uma aula que ele está ali fisicamente, né, e o professor está passando. A intenção das aulas, né, é levar o conhecimento para o maior número possível de pessoas, e o maior veículo de comunicação na atualidade é a internet, né, acho que YouTube também, né, vamos dizer assim. Lógico que futuramente pretendo monetizar meu canal, né, então seria ótimo se puderem se inscrever, tá? Seria ótimo então, né, lá. A primeira dúvida muito comum do estudante de concursos é se raciocínio lógico é matemática, né? E como vários alunos têm uma grande dificuldade nessa matéria, esses imaginam que nunca irão aprender raciocínio lógico. Então, a gente vai com calma, né? Pois raciocínio lógico é uma disciplina como qualquer outra, como matemática, né? Ela não é assim, é uma disciplina como química, história e outras. Em parte, raciocínio lógico depende em boa parte de português, creio eu, né? Que você vai ter que olhar que é verbo, sujeito, mas é muito básico. E é uma disciplina como matemática, ele não depende de propriedades matemáticas, né? E se for depender aqui, eu passo também, né? Ali eu já coloquei, né? O raciocínio lógico não depende de regras matemáticas. Digo, você não tem que saber uma função de segundo grau, por exemplo, resolver uma equação, né? Resolver uma derivada, né? Você precisa conhecer propriedades, você não precisa conhecer propriedades matemáticas. Não vejo assim bancas cobrando tais propriedades. E se no decorrer do curso me deparar com alguma propriedade, vou explicá-la calmamente, tá? Um bom exemplo é eletromagnetismo e engenharia. Eletromagnetismo depende de física. Aí sim, é uma matéria dependente da outra. Eu não vejo como fazer eletromagnetismo sem ter feito física e conhecer bem física, né? Vou procurar outros exemplos para o ensino médio, tá? Posteriormente, como esse do eletromagnetismo aí. É muito comum, né, cair em um concurso onde se tem ensino lógico, a lógica das proposições, tá? E para isso a gente vai ter que ver o que é uma proposição. Proposição é basicamente uma frase que precisa estar minimamente estruturada. Quando se diz minimamente estruturada, significa que tem que haver um sujeito, um verbo e um predicado. Proposições devem ser declarativas, afirmativas. Essa exigência é justamente para classificarmos uma frase como verdadeira ou falsa. Não é possível ser as duas coisas ao mesmo tempo, e não existe também uma terceira possibilidade. Você não vai ser, né, você não vai ser uma proposição, né, classificada como verdadeira ou falsa ao mesmo tempo, né? E não existe uma terceira probabilidade de verdadeira, falsa, sei lá, ou verdadeira ou falsa, eu imagino como falar isso. No livro de raciocínio lógico, né, chamam isso de terceiro excluído e a não contradição. Não contradição é ser verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, entendeu? Não existe verdadeiro e falso. Ou é verdadeiro ou é falso, certo? Isso é bem tranquilo, né? Para ser uma proposição, também não pode ser verdadeiro ou falso ao mesmo tempo, né? Como eu já falei. Não são todas as frases que são consideradas proposições. Cuidado aqui, né? Por exemplo, quando se fala em proposições, tem que ficar claro que vão ficar de fora
perguntas, ordens e exclamações. Vamos trabalhar, né, com alguns exemplos derivados da prova da banca CESP, onde fiz pequenas modificações nelas. A banca CESP acho que pega os concursos mais disputados, né, os mais difíceis. Eu não vejo uma outra banca do porte dela ou tão considerada assim. Eu acho que ela é melhor, mais bem considerada, né? Acho que é ela. Aqui tá aqui, né? O Banco do Brasil foi criado em 1980. Que a gente já vê que é o quê? Uma pergunta, né? Então, pergunta pode ser proposição? Não, né, gente? Então, tá aqui, errado. Essa banca, né, sempre pergunta se está certo ou errado, e cabe a você marcar a resposta correta. A banca CESP vai estar sempre lá, certo ou errado, é isso que eles vão sempre perguntar, entendeu? Nesse caso está errado, né? Como dito anteriormente, perguntas não são proposições. Então vamos lá, né? O que é uma proposição lógica composta? A gente vai ver também, primeiro, que é uma proposição lógica simples, para ver o que é composta. Quando a frase está sozinha, como eu gostei de ir ao parque hoje, nessa frase temos uma proposição simples. Quando se faz uma única declaração, uma única proposição, temos uma proposição simples. Agora, quando pegamos duas ou mais dessas declarações ou proposições, tem-se uma proposição composta. Exemplo de uma composta. A gente viu o exemplo de uma simples, agora a gente vai ver o exemplo de uma composta. Eu gostei muito de ir ao parque hoje e eu vou retornar amanhã. Reparem que na primeira parte temos eu, sujeito, verbo, gostei muito de ir ao parque hoje, predicado. Então, a gente tem, né, gente, sujeito e o predicado, assim, na frase. Não importa se tem verbo no meio do predicado. Tem o sujeito e o resto é o predicado, tá? Eu só separei o verbo aqui por aquela mínima estruturação que tem que ter a frase, né? Que tem que ter verbo, tá? O I aqui foi uma junção, né, de duas frases, né? Então, aqui, eu, de novo, sujeito, vou, verbo, né? Vou retornar amanhã, predicado. Podemos ver dessa forma, né, que temos duas proposições, duas declarações. Proposição simples é uma única declaração, mas quando tem duas ou mais, tem uma proposição composta. Vamos analisar uma questão retirada da CESP, né? CESP CBM AU 2017. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença: soldado, cumpra suas obrigações. Essa é uma proposição simples, certo ou errado? Errado. Essa é uma ordem, né? Ordem não é uma proposição. Olha a imperatividade aí. Questão CESP, né? Mais uma. Há duas proposições no seguinte conjunto de sentenças. O Banco do Brasil foi criado em 1980. Faça seu trabalho corretamente. Manuela tem mais de 40 anos de idade. A frase 1 é uma proposição. A gente dá para ver aqui, né? O Banco do Brasil foi criado em 1980. É uma declaração, né? Na frase 2, alguém determina a outra pessoa. Como sabemos, essa frase não é uma proposição. Não é uma declaração. Temos uma forma imperativa. Temos uma ordem, né? Que é o quê? Faça seu trabalho corretamente. A frase 3 é uma declaração. É uma proposição. Certo ou errado? Certo, né? Temos então duas proposições, igual ele está falando aqui em cima. Há duas proposições no conjunto de sentenças. Certo ou errado? Certo. Como podemos ver, encontramos duas proposições. Sendo assim, a resposta correta é certo. Desde já agradeço.